Pessoal, a gente vai prosseguir com a nossa avaliação, ainda com o texto do gênero Memórias Literárias, Busca e Caça-Fantasmas, né? Então, a história lá de Júlio, Marcos e Nelson, principalmente, né? Dos meninos. O vídeo nós mandamos aí com a leitura, vocês podem ouvir. Se acharem interessante, pode copiar o texto também, mas é importante que vocês façam a avaliação preenchendo o formulário. E o resultado já aparece na hora. Poucos alunos fizeram avaliação. Então, vamos aguardar que vocês completem esse trabalho. O texto está aqui, o material em PDF vai ser reenviado para vocês. E a segunda parte, né, então, as questões, né, então, relativa à análise linguística, análise do texto, né, principalmente, com relação à parte técnica da produção textual, né, com elementos da narrativa, narrador, clímax, desfecho, né, a estrutura. E a segunda parte para vocês é a produção textual. Então, a produção de uma entrevista, texto que servirá de base para a produção de uma memória literária. Por isso é importante explorar um fato interessante na vida do entrevistado, principalmente ocorrido na infância. Então, isso aqui, ó, o roteiro para vocês é basicamente o título, né, identificar ali a data da entrevista, entrevistador, que é o próprio aluno, nome do entrevistado, local de nascimento, data de nascimento ou idade, endereço do entrevistado é opcional, perguntas previamente elaboradas. É bem interessante, nós vamos falar isso aí no prosseguimento do vídeo, no material já nos slides, tá? A entrevista, né? Análise e produção textual. A entrevista é um gênero textual com função informativa para ser veiculado, sobretudo, pelos meios de comunicação, jornais, revistas, internet, TV, rádio, dentre outros. Há diversos tipos, né? A jornalística, de emprego, a psicológica, a social, dentre outras. Elas podem fazer parte de outros textos jornalísticos, como a notícia e a reportagem. A função social é, sobretudo, a difusão do conhecimento, a formação de opinião e o posicionamento crítico da sociedade. Esses textos são marcados pela oralidade produzida pela interação entre duas pessoas. Ou seja, o entrevistador, pode haver mais de um entrevistador, né? Em determinadas situações. Há um programa de televisão chamado Roda Viva, passa na TV Cultura, TV Ceará, onde vários jornalistas entrevistam uma pessoa conhecida da sociedade, fazem diversas questões, diversas perguntas, né? Que é responsável por fazer as perguntas, ou entrevistado, se for um grupo, né? No caso nosso aqui especificamente vai ser o entrevistador e o entrevistado, que respondem as perguntas, obviamente. Esse gênero textual pode ainda contribuir para a produção de outros gêneros textuais, por exemplo, uma biografia ou uma memória literária. É exatamente sobre essa proposta que iremos estudar. Como há uma predominância quase que absoluta do discurso direto, o que é isso? É quando você coloca no texto a fala do entrevistado conforme ele falou. Vou dar um exemplo aqui. Eu poderia dizer: ontem encontrei um amigo que me disse que se sentia cansado já do trabalho. Aqui eu tenho um discurso indireto, eu estou dizendo o que ele me falou. Agora, olha só, eu tenho um amigo que me disse: Adilson, estou cansado do trabalho. Olha, nesse segundo exemplo, o discurso direto, eu reproduzi a fala da pessoa. Então, ao invés de eu usar o verbo de dizer, né, ele me disse que eu vou reproduzir a fala da pessoa. Adilson, estou muito cansado do meu trabalho. Ok? Essa é a diferença. Então, o discurso direto é aquele que você reproduz a fala da pessoa com fidelidade. As palavras proferidas pelo entrevistado e o entrevistador são transcritas de maneira fidedigna.
transcrita, quer dizer, é pegar o que ele falou e escrever ali. Por isso pode haver muitas marcas de oralidade, bem como observações, geralmente entre parênteses, que descrevem as ações de ambos. Por exemplo, risos, se a pessoa chorar, né, lágrimas, o choro, etc. Dependendo do contexto, pode haver um certo formalismo na entrevista, quer dizer, uma certa distância entre o entrevistado e o entrevistador. Não é como se fosse um bate-papo, mas como se fosse um questionário em que houvesse perguntas e respostas, exposto pela linguagem utilizada entre ambos, de modo coerente. Características: textos informativos ou opinativos. Tem opinativos, né? Quer dizer, expressa opinião. Presença do entrevistador e do entrevistado. Fundamental. No tempo de hoje, você assiste a algumas entrevistas em que essas pessoas estão distantes, falando de maneira por uma câmera, rede social, as plataformas que existem hoje, né? Mas ali, é claro que, apesar da distância, a presença do entrevistador e do entrevistado estão ali naquele veículo. Linguagem dialógica e oral, um diálogo e a questão da oralidade, a linguagem falada. Marca do discurso direto e da subjetividade. Discurso direto é aquele que nós falamos aqui. A fala do entrevistado conforme ele falou sendo reproduzida ali. E mescla da linguagem formal e informal. Pode acontecer isso aí. Quem assistir, por exemplo, a uma entrevista do professor Olavo de Carvalho vai ouvir até baixo calão ali, um palavrão que o cara fala. Bem interessante, um homem culto, né, bem informado, mas vai falar bastante palavrão. A produção de uma entrevista é simples. O entrevistador deve ter o conhecimento sobre o trabalho e a vida do entrevistado. Tem que ter o conhecimento sumário, pelo menos. Tema, o assunto que será tratado pelo entrevistador. O entrevistado deve ter conhecimento prévio sobre o tema que será tratado. Não pode chegar ali e fazer, de repente, abordar um assunto sem que estivesse ali previamente combinado. Falar com um jogador de futebol sobre o quê? Sobre economia, sobre futebol, sobre a vida pessoal dele, tem que ser combinado com o entrevistado. Elaboração do roteiro, sequência das perguntas que serão feitas ao entrevistado, que pode ter o conhecimento prévio delas. Você é obrigado a dizer qual é o tema, mas as perguntas nem sempre precisa, mas porque pode acontecer na gravação da entrevista uma pergunta que vai constranger o entrevistado. Tem que haver muito cuidado com isso. Título, como será publicado, né? Revisão, importante gravar. Então, vai ser feita uma entrevista de modo fidedigno, né? É importante que seja gravado. E filmar. E depois fazer a transcrição das falas de ambos. No roteiro deverá constar nome do entrevistador, o aluno, nome e idade do entrevistado, adulto preferencialmente, um morador antigo da comunidade, que conheça alguma história interessante sobre o bairro, que ele tenha vivenciado. Questionar sobre o tempo em que reside no bairro. Questionar sobre um fato interessante a ser narrado pelo entrevistado. E aí, quando você questiona algo, um fato, onde, quando, como, por quê, consequências, né? Ok? Então, esses elementos são fundamentais na entrevista. Questionar o entrevistado sobre a opinião sobre aquilo que ele contou. O que o senhor acha? O que é que a senhora acha? Qual é a sua opinião sobre isso, né? Foi bom? Foi legal? Não foi? Foi triste? Ok? Importante, o questionário deve ser elaborado previamente. Mesmo que lá na frente você acabe no caminho mudando as perguntas, porque muitas vezes aquela pergunta que você programou fazer numa sequência já foi respondida pelo entrevistado numa situação anterior. Aí você não vai perguntar mais.
Isso aí seria desatencioso, né? Só demonstraria uma falta de atenção. Por isso que você tem que saber quais são as perguntas que serão feitas e perceber se o entrevistado já não as respondeu. Antes de gravar a entrevista, diga ao entrevistado qual a finalidade dela. Produzir uma memória literária para a Olimpíada de Língua Portuguesa. É importante isso. A memória literária é um texto de ficção. Então, não precisa ser ipsiliteris, né? Aquilo que o entrevistado deu como informação. Pode ser um pouquinho ampliada. Procure deixar o entrevistado bem à vontade. Bata um papo antes com o entrevistado. Né? Explica, eu sou estudante, estudo língua portuguesa. Aí fala como é que é a sua escola, fala como é que é o seu trabalho, que você gosta, que se acha legal escrever. E que o entrevistado é uma pessoa interessante para o entrevistador. Fala da importância dessa pessoa. Você tem que motivar o entrevistado a ser entrevistado e a responder. Senão ele vai ficar retraído. Se perceber alguma situação inusitada, uma situação semelhante ao que nós vimos aqui no texto Os Caça-Fantasmas, né? Os meninos ali tinham a impressão de que havia um fantasma na casa, né? E aí criaram aquela história. Será que ela foi daquela forma? Aumenta um pouquinho, né? Mas cria aquele clima e cria o clímax. Isso é uma situação que vem posterior à entrevista. Se perceber uma situação inusitada, então aprofunde os questionamentos, sem constranger o entrevistado. Se for uma coisa muito pessoal, cuidado, né? Na hora em que vai fazer as perguntas, que pode constranger a entrevista. Pode acabar naquela hora. Muito cuidado. Então, no que vocês vão escrever, basicamente é título, né? Você coloca depois, não é no começo, né? Data, nome do entrevistador, do aluno, nome do entrevistado, local de nascimento, onde é Fortaleza, Quixeramobim, São Paulo, Minas Gerais. Data de nascimento ou idade do entrevistado. Se quiser falar a data de nascimento, você tem quantos anos a senhora tem. Endereço do entrevistado é opcional, mas você pode ter que morador do bairro, tal rua, né? Perguntas previamente elaboradas. No transcorrer da entrevista, normalmente, muitas perguntas são respondidas sem questões formais. Então, muito cuidado, tá? Para não fazer uma pergunta que já tenha sido tratada pelo entrevistado. Lembre-se de que a entrevista será a base para a produção de um texto com as memórias literárias do entrevistado. Por isso, procure explorar uma situação, um fato interessante ocorrido no bairro há muito tempo, que possa ser comparado ao que acontece hoje. Por exemplo, na infância, na escola, uma brincadeira no colégio, vindo da escola para casa, o que aconteceu? Lembra lá da historinha lá dos meninos? O que acontecia? Eles saíam da escola para jogar futebol na praça, no campinho. E quando chovia, aquilo era ainda melhor. Festas, né? Uma festa que tenha acontecido, especificamente não seria bem no plural, mas uma festa, ou então algumas festas, mas um fato inusitado que aconteceu em um momento na história. Amigos, diversão, né? Escola, repetindo aqui amigos, sempre colocar essa questão aqui para enfatizar essa situação. Bom, vamos assistir a uma entrevista com o seu Marcelino Leite de Azevedo, conhecido como Tcheco, 80 anos, natural de Búzios, Rio de Janeiro. É interessante, ela não foi uma entrevista feita para a elaboração de uma memória literária, mas se consegue, a partir do que ele contou, no momento da entrevista, você pode perceber que é possível aprofundar um fato ali. O entrevistador é que vai pegar esse momento em que vai aprofundar uma situação para explorar depois nas memórias literárias. Como é o nome completo do senhor? Ascendino Leite de Azevedo. Qual é o seu apelido? Checo. Checo? É, Checo. Todo mundo aqui em Búzios tem apelido, né? Tem. Por que Checo? Aí que eu não sei te explicar. Quem é que te deu esse apelido? Rapaz, eu não sei explicar quem é que deu, não. Eu sou
Você já veio assim, sei lá. Quem deu mesmo botou, não sei. Você se lembra não, né? Foi teu pai, tua mãe, teu irmão? Eu não lembro. Pra falar a verdade certa, eu não lembro quem foi. Quantos anos o senhor tem? 80. 80 anos. O senhor é buziano? Nasceu aqui? Sou nascido lá na beirinha da praia de Jiribá, dentro de uma casa de estuque de barro. Foi? E o seu pai era o quê? Pescador também. E nasceu aqui em Búzios também? Bem. Ele veio da onde? Ele veio da onde veio, não sei explicar. É? Não sei. Como é que era a casinha do senhor? A minha era de palha, de sopapo de barro, tapado de sapê. E teu pai fazia o quê? Pescador. E o senhor? Eu também. Quando era criança, brincava de 5 quê? anos de idade comecei a pescar. 5 anos de idade? Com a tarrafa nas costas. E aqui samba. 5 anos. Como é que era Jeribá? Jeribá só tinha 3 casas só. Jeribá todo. Só tinha 3 casas, uma de Antônio Amanso, uma de Chico Marciano e uma de Saturnino, que era o pai do papai. Só tinha essas 3, não tinha mais nada. Seu Saturnino era o teu avô? Pai do papai. E ele nasceu aqui em Búzios também? Também. Pô, então tem muitos anos a família aqui em Búzios, né? Era todo mundo daqui, pessoal. É igual aqui no Manguinho, aqui na Sabraia aqui também só tinha 3 casas só. Uma de Nade, uma era uma de Nade, era uma de Vigaro e era uma de Otávio Dorato. Tinha 3 casas aqui, em tudo. Isso aí, depois que Brigitte chegou aí, porque fez isso. E a casa do senhor lá em Jeribá, onde que era? Era naquele cantinho do Jiribá, aquele canto de cá no canto. No canto direito? Canto direito, Ainda tem alguma coisa da casa? Tem, mas a casa hoje está diferente. Hoje não tem mais aquela casa, não. Um dia o senhor vai lá comigo mostrar a casa? Não dá para mim ir, não. Lá não dá, não. Eu larguei aquilo lá, dentro de idade de 5 anos, não quis saber mais, não. Fui embora lá para o Mar Novo, fui parar lá no Mar Novo, lá em 10 mil metros de profundidade, pescando. Foi? Hein? É isso que eu estou lhe dizendo. E o senhor largou quando cresceu? O senhor sabe, eu vou lhe dizer uma coisa, que às vezes eu falo aqui, o senhor sabe, quando eu estive na Fernando de Noronha pescando, num barco chamado Santa Rosa, sabe quantas pessoas tinha na Fernando de Noronha? 4. 2 casal, o faroleiro e quem tomava conta da ilha. Agora já tem até Banco Bradesco lá. Eu estive lá pescando num barco chamado Santa Rosa. Em que ano foi isso? Esse barco ainda existe, está na Ilha Conceição, ali em Niterói. Ah, é? Foi, verdade. Quantos anos o senhor tinha? Deve ter uns 14 anos, 15. E o senhor morou até que idade lá nessa casinha? Do seu Saturnino, seu avô? De lá eu saí cedo, Não, saí mesmo de lá, mas aí com uns 17, uns 18 anos, uns 17 anos. E foi pra onde? E serviu o exército. Aonde Lá. que o senhor serviu? Lá em Niterói, lá no Forte Rio Branco. E depois voltou pra cá? Não, de lá mesmo saí para pescar, fui embora pro mar. Parar lá no Mar Novo. E ficou morando aonde? Morava aqui mesmo. Continuava morando aqui? Trabalhava lá e vinha para cá. Naquela época não tinha condução, não tinha ônibus, não tinha nada. Era um ônibus só, saía de manhã 7 horas daqui para Cabo Frio, de Cabo Frio voltava de noite, 4 horas da tarde. E o senhor andava assim? Hã? E o senhor tinha que andar assim? Andar não. A gente vinha do Rio, né? Aqueles trenzinhos, Maria Fumaça, né? Aí ficava no pôr do carro, o trem ficava ali. Aí a gente às vezes vinha a pé, às vezes esperava esse ônibus. Assim que era. E aí casou quando? Agora que eu nem lembro mais. Tinha que idade quando o senhor casou? Pois é, eu nem lembro mais. Mas já tinha uns... Nem lembro, já tinha uns 18, 19 anos. O senhor teve quantos filhos? 5. Quantos netos? Netos eu tenho 2, 3, 2, 5. Tenho 5. E bisnetos? Não tem não. Não tem não.
E o senhor morava, quando casou, foi morar onde? Aqui mesmo. Aqui aonde? Eu morava numa casazinha do lado aqui de Palha. Do lado e do lado, aí logo aí encostado. Aqui em Manguinhos? É. Aí a casinha era aí, de palha aí. Era uma casinha de palha também, de papo de barro. Naquele tempo não tinha nada. E aqui não tinha nada não. E quem é que construía a casa? Hein? Quem é que Quem construía a casa? construía a casa era um senhor chamado Guilherme, Papai Memédio, a gente tratava ele de Papai Memédio, mas era um senhor escuro. Esqueço o nome dele agora. Esqueço mesmo o nome dele. Ele construía a casa e os senhores pagavam a ele como? Pagava assim com as coisas, era bobagem, pagamento. Naquele tempo o dinheiro ainda era vintenho. Eu ainda peguei um vintenho. E o senhor estudou onde? Ah, não sei ler, não sei escrever, não conheço dinheiro direito. E viveu o tempo todo assim? Sem problema nenhum? Não tem problema nenhum, graças a Deus, até hoje. E feliz? Não sei ler, não sei escrever, não conheço dinheiro direito. Estou vivendo. Então, pessoal, a atividade de vocês é elaborar uma entrevista com uma pessoa adulta para a produção das memórias literárias dessa pessoa. Para o dia de hoje, devem elaborar o roteiro, que é o plano da entrevista. Após, claro, o roteiro você vai elaborar após selecionar quem será o entrevistado, certo? Ou a entrevistada. Como sugestão para vocês, nesse período de isolamento social, né? Se essa pessoa não for morador da própria casa, que faça com um parente do bairro que more, que possa falar por telefone e gravar. Mas vamos lembrar, é sempre importante elaborar o roteiro antes. Tá? Você já conhece a pessoa, sabe quem é a pessoa, vai contar o que está acontecendo ali, vai ter os dados anotados ali, planejados. Você tem que ter um conhecimento prévio sobre essa pessoa, certo? Saber fazer perguntas bem precisas, alguma coisa que você já tenha até ouvido, talvez. E a questão do isolamento social é complicada, né? Então, ela pode ser feita, pode ser gravada por ligação telefônica, né? Ligação telefônica, WhatsApp, grava a entrevista, confere se o áudio ficou bom e depois vai transcrever. É interessante que não seja uma entrevista demorada, coisa de 15 minutos, 8, 10 minutos, é uma entrevista rápida. A pessoa vai contar uma historinha. Dessa história que a pessoa contar, é que vai ser feito o texto das memórias literárias. Tá bom? Vou aguardar, então, o trabalho de vocês aqui. O roteiro, no caso de hoje, né, você seleciona a pessoa, identifica e manda o roteiro. As notas de vocês estão sendo formadas durante a confecção do formulário. Tá? Eu vou reenviar o formulário, postar novamente o formulário para vocês. Procure, continue fazendo as avaliações para compor a nota de vocês na primeira etapa. Estamos aguardando aqui, tá? Vamos ao trabalho.